Graças e paz, queridos. Você já teve a sensação de que as coisas estão demorando na sua vida? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18, nós temos uma informação muito importante. A decisão de Deus de escolher para Israel, para o seu povo, um caminho mais longo, quando ele poderia ter escolhido um caminho mais curto. Mas a gente vai entender nessa conversa por que Deus fez isso. O texto diz que quando Faraó libertou o povo de Israel, Deus não guiou o povo de Israel pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. E o texto segue explicando, porque o povo de Israel se confrontaria com a guerra e teria vontade de voltar para o Egito. Por isso, Deus levou o povo de Israel no caminho do deserto para o Mar Vermelho e fez o povo passar pelo Mar Vermelho. O texto segue finalizando com uma informação altamente relevante para a nossa conversa. O povo de Israel estava armado para a guerra. Nós precisamos entender que estar armado para a guerra não é estar preparado para a guerra. Na ótica de Deus, o povo de Israel não estava em condição de fazer um caminho curto. Os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, dizem que o tempo de percurso entre o Egito e Canaã era de apenas 40 dias. Mas Deus tem o seu tempo. Deus tem um tempo diferente do nosso. E 40 dias foi o tempo escolhido para o povo de Israel ficar apenas no Monte Sinai, recebendo a instrução de Deus, recebendo a capacitação do Senhor. E aí, você vê no texto que nós compartilhamos aqui, comentamos aqui, que a primeira decisão de Deus é guiar o povo de Israel para o Mar Vermelho. E sabemos que ali o povo de Israel encontrou um beco sem saída. É assim que Deus faz na nossa vida, no caminho mais longo. Ele nos leva a becos sem saídas. Para quê? Para nos provar, para nos moldar, para nos transformar. Para que nós, no beco sem saída, comecemos a colocar as intenções do nosso coração para fora. Como lidamos com a adversidade? Como lidamos com a dificuldade? Quando somos contrariados. E ali, Deus, pela sua infinita misericórdia, opera um milagre e abre o Mar Vermelho. O povo comemora, o povo adora o Senhor, mas logo Deus, no caminho mais longo que Ele escolheu, inicia um novo ciclo. Ele força o motor do povo de Israel. Ele faz o povo de Israel caminhar 3 dias com sede, produzindo na vida dos seus filhos uma escassez momentânea e uma escassez numa determinada área da sua vida. Eu não sei se você está vivendo uma escassez momentânea e uma escassez numa determinada área da sua vida, mas isso acontece no caminho mais longo, no caminho que eu e você jamais escolheríamos. A gente sempre quer encurtar as coisas, mas quando a gente deseja encurtar as coisas, quando a gente deseja caminhar por uma estrada rápida, curta, nós deixamos de ser transformados, deixamos de ter experiências com Deus, deixamos de ser moldados por Ele e de conhecer Deus, o Todo-Poderoso, intimamente. As maiores experiências que o povo de Israel teve foi no deserto. Eu quero já caminhar para o final e destacar que o texto menciona claramente que o povo estava armado para a guerra, mas não estava preparado na ótica de Deus. Se eles se confrontassem com a guerra, teriam vontade de voltar, teriam vontade de desistir. Coloca uma coisa na sua cabeça: Deus sabe o que é melhor para você. Eu e você precisamos entender que Deus tem a real dimensão da nossa estrutura interior, do que somos capazes de suportar, de quais guerras nós conseguimos vencer com a estrutura que temos hoje. Deus está te preparando para que no momento certo você entre na Terra Prometida, você entre na Canaã e não venha se perder. Creia em Deus, confie nele. E se algo não aconteceu ainda na sua vida, é porque Deus está te levando para o deserto, produzindo na sua vida algumas esterilidades para forjar o seu caráter, te enviando para a fornalha, para só então, depois de passar pelo longo e tenebroso deserto,
e ser completamente transformado nisso tudo, compreender que nessa jornada longa você pensava que confiava em Deus. Pensava, mas na primeira dificuldade você reclamou porque não tinha o que comer. No caminho longo você percebe que Deus te tirou do Egito, mas o Egito não saiu totalmente do seu coração. Na primeira oportunidade, quando Deus te faz esperar, quando Deus começa a te contrariar, você coloca os seus ídolos para fora. Assim como o povo de Israel projetou o ídolo que habitava dentro do seu coração. No caminho mais longo, a gente aprende a se desapegar das coisas. Não é só entregando uma oferta, entregando um brinco de ouro como Israel fez, que eu expresso ou que eu demonstro que eu não sou apegado. Eu demonstro que eu não sou apegado não só pelaquilo que eu entrego, mas quando eu consigo lidar muito bem com as coisas que eu perco, com os pepinos, com as cebolas, com os pimentões, com a carne que eles sentiam tremenda falta. É no caminho do deserto, no longo caminho do deserto, que eu descubro que eu preciso aprender com outras pessoas, assim como Moisés aprendeu com Jetro. É no caminho mais longo que eu começo a me dar conta que eu sou capaz de disputar algumas posições, como Miriam fez com Moisés. É nesse longo caminho que Deus escolhe, que Deus nos guia, que Deus nos leva, que Ele nos limpa, que Ele nos transforma, que Ele nos molda para viver tudo de forma alinhada, o que Deus planejou. Deixa Deus guiar a tua vida. Ainda que você se sinta preparado, pergunte para Ele se você de fato está. Só assim, não pegando atalhos, você vai viver tudo o que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe. Graça e paz.